Gente, eu estava ali cozinhando, né? E veio uma palavra muito forte no meu coração e eu preciso compartilhar com você. Na verdade, é um testemunho de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E eu nunca falei, fiz vídeo sobre isso. E neste momento veio, eu tava ali falando com o Senhor, né? Orando enquanto eu cozinho, porque eu gosto de cozinhar e estou ali em oração. E o Senhor falou comigo uma palavra, me trouxe à memória e eu quero compartilhar isso com você agora, porque pode ser que venha trazer luz para você de alguma forma. A palavra do Senhor, aqui em Salmo 119, 129 e 130, fala assim, vou ler para você. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Esse entendimento dá entendimento aos simples, em algumas versões está dizendo discernimento. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Alguns anos atrás, já tem muito tempo isso, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito boba. Sabe aquela pessoa besta que acreditava em tudo? Gente, se fosse esses vídeos que a gente vê de inteligência artificial, se fosse alguns anos atrás, eu acreditava. Tipo, 20 anos, essas coisas. Eu acreditava em tudo. Se eu visse uma formiga tocando saxofone, eu ia acreditar que a formiga estava tocando. Entende? Eu era muito, muito simples, muito boba mesmo. E assim, quando você é uma pessoa sem malícia, você acha que as pessoas também são. Então você não vê malícia nas pessoas. Eu me lembro que eu estava passando por uma situação muito difícil, muito complicada. E eu tive um sonho uma vez. E antes disso, desse sonho, eu estava orando, pedindo para o Senhor uma amiga. Falei, Senhor, me dá uma amiga que te ouve, né? Que me dê conselhos do Senhor, que anda comigo, que me incentiva a buscar mais o Senhor. Eu estava orando por isso. E eu tive um sonho. No sonho, eu vou resumir o sonho. Eu estava num lugar, e era como se fosse uma chácara. E eu saía de um determinado lugar e ia andando como se fosse pra minha barraca, para dormir. E quando eu estou andando, eu encontro com uma moça, que hoje eu sei quem é, que é a amiga que o Senhor me deu, mas na época eu não sabia. E eu encontro com a moça, ela me encontra no caminho. Só que antes dela aparecer, eu vejo cobras. Eu vi uma cobra passando assim, eu falei, meu Deus, uma cobra, eu tenho pavor de cobra na vida real. Aí eu vi essa cobra passando, falei, ai, que horror. De repente eu vi outra cobra. De repente, meus olhos se abriram e eu vi várias cobras, assim, de vários tamanhos e cores diferentes. Ia pra lá, pra cá, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu encontro com essa amiga, ela vem e me encontra, a gente vai caminhando juntas. E eu falo assim, amiga do céu, olha o tanto de cobra, eu já passei aqui tantas vezes. E, na verdade, no meu pensamento, eu falava assim pra Deus, falei, Deus, eu já passei aqui tantas vezes, como que eu não vi essas cobras? Aí eu falo pra ela de novo, falei assim, amiga, eu já passei tantas vezes, como que eu não vi ela? Pois é, amiga, desse jeito. Aí nós fomos pra barraca. Chegamos lá, eu deitei, entrei na barraca e deitei, e ela deitou do meu lado. Quando eu deitei, eu senti uma coisa gelada, assim, pegando no meu braço, sabe? E eu falei, meu Deus, quando eu olho assim pro lado, uma cobra, assim, gente, pra me dar o bote, bem pertinho mesmo, sabe? Só que enrolada no meu braço. E eu falei, amiga do céu, sem me mexer, né? Falei assim, amiga, tem uma cobra enrolada no meu braço, me ajuda. Porque se eu me mexer, ela tá pronta pra dar o bote. Aí ela falou assim, tá, amiga, eu vou. Quando ela levanta, tinha uma cobra nas costas dela. Ela pegava aquela cobra e falava, amiga, eu vou lhe jogar essa cobra fora e volto pra te ajudar. E eu falei, tá bom. Ela ia pra matar a cobra, né? E voltava com essa cobra. Eu falava, amiga, eu não tô conseguindo achar nada pra matar essa cobra. Pera aí que eu já volto. E eu ando logo, naquela tensão, naquele pavor. E ela ia, eu sei que isso aconteceu umas 3 vezes, ela voltava com essa cobra e não matava. Aí eu falei, Deus, eu entendi que aqui é eu e o Senhor. Então eu falava em pensamento, falei, Senhor, o Senhor precisa me dar agilidade para que eu seja mais rápido do que ela, porque ela é muito rápida, né? E já assim, ó, para me dar o bote. Eu falei, me dá agilidade nas minhas mãos para que eu pegue no pescoço dela antes que ela me dê o bote. Gente, e assim eu fiz. Na hora que eu fui para pegar no pescoço dela, eu acordei. Gente, quando eu acordei, eu senti o meu braço gelado. Parece que era real. Eu liguei a luz, eu tava em pânico. Nossa, pensa num sonho horrível, assim. Eu fiquei muito assustada com aquele sonho. Mas passou uns 3 meses, né? Eu já estava mais calma. E uma amiga me convidou pra ir ao monte, né? E lá ia estar a galera dela, uns amigos da igreja. Eu falei, vamos, eu sempre gostei de ir pro monte, a gente foi orar. Cheguei lá, cheguei um pouco atrasada, eles já estavam ali na comunhão e cantando hinos da harpa. Quando eu cheguei, tinha uma moça lá, que ela disse que ia me apresentar essa moça. E essa moça ficava me olhando, assim, ela era bem novinha, sabe? Magrinha, assim, bem bonitinha, novinha. Ela ficava me olhando e eu tô ali, né? No ritmo deles. De repente, essa menina veio de lá pra cá, tacou a mão na minha cabeça, gente. E Deus começou a falar comigo. Isso tinha passado uns 3 meses do sonho. Sabe aquele sonho? Deus usando a moça pra falar, a moça que eu nunca vi na vida. Eu te dei um sonho. E falou várias coisas, e falou do sonho. Aí começou a falar do sonho. Lembra daquele sonho que eu te dei? Onde você passava cobras e no seu pensamento, como eu pensei no meu sonho, no seu pensamento você falava, Deus, como que eu passei tantas vezes aqui, eu não vi isso. E ela fala aquilo, gente, e eu comecei a chorar, né? Porque quem sabia desse sonho? Aí ela começa a falar, Deus começa a falar, né? Falou assim, a partir de hoje, você não será mais enganada com nada e nem ninguém. Nenhuma máscara vai ficar diante de você. Era uma aliança, o Senhor estava fazendo uma aliança comigo, porque eu era muito boba. Todo mundo me passava a perna, todo mundo me enganava, tudo que me contava eu acreditava. E a gente sabe, né? Hoje eu sei que a vida não é bem assim. Existem pessoas horríveis, perversas, mentirosas, traiçoeiras. Tudo de ruim existe. Mas eu não tinha essa maldade. Foi necessário, o Senhor fez essa aliança. Ele disse que eu nunca ficaria enganada. Gente, depois disso, olha, misericórdia. Começou assim, ó.
máscaras caírem diante de mim. Eu fiquei tão revoltada, tão triste, eu não soube reagir, porque, assim, pessoas que eu confiava 100%, cegamente, sabe? Deus tirou a máscara, assim, ó, de eu chegar num ambiente e a pessoa abrir um áudio pra ouvir e a outra pessoa tá falando mal de mim, falando coisas que nem eram verdade. Eu falei, o quê? Assim, coisas absurdas, tá? Então, desde esse tempo pra cá, muitas coisas, na empresa de Deus me mostrar pessoas me roubando, assim, ó, pá, entendeu? Várias vezes, já peguei pessoas me roubando, já vi o Senhor me mostrar, não ficar enganada. Então, de lá pra cá, tem muitos anos isso, lembra? Eu tive muita experiência com o Senhor. E num outro momento eu conto outras coisas que aconteceram, assim, coisas chocantes. De a máscara cair assim, ó. Umas demoravam um pouco, outras era na hora. Então, hoje, o que eu quero falar pra você com isso? O Senhor diz que ele nos dá o discernimento, Ele dá discernimento aos simples, Ele dá entendimento, porque não é desejo de Deus que você fique enganada. E às vezes você é uma pessoa agora, como eu era, que fica acreditando em tudo que falam, porque às vezes que a irmã é de Deus, é da igreja, como diz minha mãe, ela é da igreja. A gente tem essa mania de falar, é da igreja, então se é da igreja, tá tudo certo, né? Mas não é bem assim. Existem pessoas de caráter dentro e fora da igreja, existem pessoas de mau caráter dentro e fora da igreja. Isso é normal. Então, ser humano bom e ruim tem em todos os lugares. Se você está passando por algo assim, se sentindo enganada, peça discernimento pro Senhor. Deus me deu um discernimento apurado, então hoje, dificilmente eu fico enganada. E se eu fico é muito pouco tempo. E quando eu estou em dúvida de algo, eu oro. Senhor, assim, sabe? Meu coração começa assim, e eu vou orar e o Senhor fala comigo. Gente, é incrível. E recentemente, Deus usou uma pastora, que é minha amiga, assim, como que eu falo? Intercessora, né? Ela nem sabia dessa história. E o Senhor falou comigo, lembra? Eu estou reafirmando, tipo, renovando a aliança que eu fiz com você de discernimento. Ela nem sabia disso. E eu chorei muito porque eu estava, né, justamente buscando isso. E o Senhor continua, porque Ele é Deus de aliança. Ele não quebra e Ele não esquece quando Ele faz uma aliança com você. Se o Senhor te prometeu algo, tenha certeza que Ele vai fazer. Nós esquecemos, porque às vezes eu esqueço, né, que o Senhor não é comigo. Às vezes eu esqueço que o Senhor me deu discernimento, às vezes eu esqueço. Mas o Senhor, Ele me lembrou. E Ele revalidou ali, né, a aliança que Ele fez comigo um dia. De não me deixar enganada, de me dar discernimento. E eu oro muito por discernimento ainda. Eu oro, eu jejuo, Senhor, me dá um discernimento apurado, fino. Porque nesse tempo agora, nós precisamos de discernimento para que a gente não seja enganado. A Bíblia fala dos falsos profetas, fala, né, do engano, o espírito de engano que está regendo o mundo. E eu vejo claramente como muitas pessoas estão indo através, sendo movidas, motivadas por um espírito de engano, onde acham que é Deus, até pensam que é espírito de Deus e não é, engano puro. E eu não quero ser uma dessas pessoas. Depois que os seus olhos se abrem, jamais eles se fecham de novo. Se você estiver no Senhor, buscar nele aquilo que você precisa, a sabedoria, o discernimento, Ele tá ali para te dar e você jamais vai ser enganado se a sua fé e a sua confiança estiver nele. Porque a Bíblia também fala que maldito o homem que confia no homem. Tome cuidado onde você está colocando a sua confiança. Se a base da sua confiança for o Senhor, você jamais vai ser enganada. Jamais você estará enganada, porque Ele vai te dar o discernimento necessário para cada tempo que você passar. Amém? Que Deus te abençoe. Abra os teus olhos e te dê o discernimento necessário para este tempo. Em nome de Jesus.